Era uma vez um país onde as crianças acordavam felizes com os desenhos na TV. Até que um dia veio o jornalismo matinal, entrevistas e a Fátima Bernardes. Se você tem mais de 15 anos, você já sabe do que eu estou falando. A TV Globinho marcou uma geração. De 2000 a 2015 foi o maior programa infantil da TV aberta, mas de repente ele sumiu. Mas por que será que isso aconteceu? Qual será que é a origem da TV Globinho? Será que a culpa do fim dela é mesmo da Fátima Bernardes? Vamos descobrir tudo isso agora. Antes da TV Globinho dominar as manhãs das crianças, existia um outro programa que marcou época, o Bambu Luar, que era apresentado pela Angélica. O Bambu Luar foi ao ar pela primeira vez em 9 de outubro de 2000, e a sua proposta era bem diferente do que viria a ser a TV Globinho no futuro. Ao invés de ser apenas um bloco de desenhos, o Bambu Luar era uma mistura de novela infantil, musical, programa interativo e algumas atrações animadas. E a TV Globinho nessa época era uma emissora do Bambu Luar, que exibia alguns desenhos, séries e reportagens sobre história, geografia e algo de interesse infantil. O cenário principal era a cidade fictícia de Bambu Luar, onde um grupo de jovens combatia o vilão chamado Mestre Bulugu. O grupo de heróis se chamava Cidadãos de Bambu Luar e vivia aventuras em defesa do bem, sempre com algumas mensagens educativas e de amizade. Nessa época eu tinha uns 3 anos, eu tenho algumas memórias da música de abertura, mas do programa eu não lembro de nada. O programa foi criado com forte influência da Xuxa Produções, tanto que a própria Xuxa fazia algumas participações especiais. Mesmo com toda essa trama original, o Bambu Luar também exibia alguns desenhos animados em sua programação. E foi justamente esse bloco de desenhos que, com o tempo, foi ganhando cada vez mais destaque. Com o passar dos meses, a Globo percebeu que os desenhos estavam fazendo mais sucesso do que a parte novelesca do programa. O Bambu Luar chegou ao fim em 31 de dezembro de 2002 e foi exatamente no lugar do seu bloco de desenhos que nasceu a TV Globinho, em 1º de janeiro de 2002 como um programa solo. Enquanto o Bambu Luar era um programa com história e personagens fixos, a TV Globinho optou por um formato mais direto e objetivo. Só desenhos com apresentadores como se fossem âncoras das manhãs. Diferente de seus antecessores, a TV Globinho focava mais nos desenhos do que em quadros ao vivo. E isso fez com que o programa se tornasse um verdadeiro sucesso. Era simples, direto e cheio de desenhos que marcaram época. Posso pressentir o perigo e o caos. Amém! A criação da TV Globinho foi uma resposta direta à concorrência. Nessa época, o SBT, com o Bom Dia e Companhia, e a TV Cultura, com Castelo Rá-Tim-Bum e seus desenhos, dominavam a atenção das crianças pela manhã. E a Globo precisava de um programa competitivo e conseguiu. Com o passar do tempo, a marca TV Globinho foi crescendo, tanto que virou sinônimo de desenho animado na Globo. E mesmo que nunca assistiu a TV Globinho, lembra das vinhetas do programa. A TV Globinho sempre teve um formato bem dinâmico, embora o foco principal fossem os desenhos animados. A presença dos apresentadores era essencial para conseguir conectar a audiência com o conteúdo. E eles introduziam os desenhos, faziam algumas brincadeiras, apresentavam quadros e até às vezes participavam de alguns desafios. Ao longo dos anos, diversos apresentadores passaram pela TV Globinho, e muitos deles acabaram se tornando alguns nomes conhecidos na TV brasileira. Teve uma época que teve uma apresentadora para cada dia da semana. Durante um período da TV Globinho, a apresentação foi feita por um grupo fixo de 5 meninas. Graziele Schmidt apresentava os programas na segunda, Giovanna Tominaga nas terças, Elida Muniz nas quartas, Stephanie Brito nas quintas e Fernanda Freita nas sextas-feiras. Cada uma delas tinha um dia fixo na semana e essa divisão também não era por acaso. A ideia da Globo era justamente trazer uma representatividade e uma diversidade, escolhendo apresentadoras com perfis bem diferentes. Uma loira, morena, negra e oriental, como uma forma de se diferenciar dos outros programas infantis da época, que geralmente contava apenas com apresentadoras loiras. E ao longo dos anos, mais apresentadoras foram passando pela TV Globinho e a partir de 2 de abril de 2005, todas elas saíram e o programa foi apresentado somente por Giovanna Tominaga.
que passou a ser exibido somente nos sábados. Nessa época estava estreando o programa TV Xuxa, que passou a ser apresentado durante a semana no lugar da TV Globinho. Nesse mesmo ano começou a ser exibido também um dos desenhos de maior sucesso aqui no Brasil, que foi Avatar, a Lenda de Aang. Água, terra, fogo, ar. E nessa época, em outubro de 2007, a TV Globinho começou a ser exibida em Portugal, na antiga TV Globo Portugal. Mas no dia 1º de janeiro de 2008, o programa TV Xuxa foi cancelado, e a TV Globinho voltou a ser exibida de segunda a sábado. Então é como se a TV Globinho fosse o streaming da nossa infância, só que ao vivo, de graça e tinha hora marcada. O mais curioso é que por trás de tantos sucessos existia uma estratégia bem simples, que era escolher desenhos que já estavam consagrados no exterior e apostar no carisma dos personagens. Entre 2009 e 2012, a TV Globinho começou a ter apresentadores em duplas. Foram tantos apresentadores que passaram pelo programa que fica até difícil de citar todos. Mas de tantos, os mais lembrados dessa época são Emílio Eric Surita, apresentador do programa iPan da Jovem Pan e filho do apresentador Emílio Surita, e Letícia Navas, cantora caloura do programa do Raul Gil. Nessa fase, o programa tinha foco em seriados como iCarly, Jonas Brothers, Os Feiticeiros de Waverly Place e alguns desenhos que sempre fizeram sucesso, como Os Padrinhos Mágicos, Bob Esponja e Dragon Ball. A partir daí, começou a queda da TV Globinho. O programa já vinha perdendo seu espaço na grade, mais uma vez, e seu horário foi reduzido por conta da estreia do Bem-Estar, com Maria Rocha e Paulo Matias. A partir daí, devido a algumas questões que nós vamos falar já já, o programa foi indo só ladeira abaixo. Em 22 de junho de 2012, o programa deixou a sua grade diária para dar lugar ao programa Encontro com Fátima Bernardes e começou a ser exibido apenas aos sábados. De 16 de maio a 1º de agosto de 2015, a TV Globinho passou a ser uma seção de filmes, exibindo também alguns seriados. Depois de um tempo, ele foi descontinuado, sendo o último programa infantil a ser exibido na emissora. O filme Alvin e os Esquilos 3 foi a última atração a ser exibida na TV Globinho e rendeu a maior audiência do programa em 2015. Cara, eu gosto de você. Shrek, logo depois. E o programa, mais uma vez, foi substituído pelo É de Casa. A TV Globinho passou mais de uma década no ar, entre os anos de 2000 e 2015. No auge ela era imbatível, mas aos poucos ela foi perdendo seu espaço, e em 2012 ela foi oficialmente retirada das manhãs de segunda a sexta-feira, então restava apenas os sábados, e ela sumiu de vez no ano de 2015. Depois de tantos anos fazendo parte da manhã de milhões de crianças, a TV Globinho chegou ao fim, e foram vários fatores que causaram isso, e alguns deles envolvem decisões estratégicas da própria emissora. Com a popularização da TV por assinatura e depois da internet, as crianças começaram a migrar para canais como Cartoon Network, Nickelodeon e até mesmo YouTube. A TV aberta já não era mais o único lugar para ver desenhos. A TV Globinho ainda tinha seu público fiel, mas esse público estava cada vez mais fragmentado. E em televisão, a audiência é tudo. E agora chegamos no ponto que gera mais polêmica. Em 2012, a jornalista Fátima Bernardes deixou o Jornal Nacional para assumir o novo programa matinal, o Encontro com Fátima Bernardes. E a faixa de horário escolhida para esse programa foi exatamente a da TV Globinho. Oficialmente, a Globo afirmou que queria se aproximar mais do público adulto nas manhãs, com um programa que abordasse temas sociais, entrevistas e atualidades. E até mesmo a Fátima Bernardes já falou sobre a ideia do programa em algumas entrevistas. Você já pensou sempre por horário da manhã? Porque o horário da manhã é dureza, né? Sim. Você não pensou, vamos fazer uma coisa no horário nobre, um talk show? Eu estava com vontade de fazer uma coisa diferente. Queria ter um programa. Comecei a olhar a grade da Globo. E eu via que na época o Globo Rural era diário. Tinha Globo Rural, Jornal Local, Bom Dia Brasil, Ana Maria Braga, de repente desenho. Gente, esse desenho está perdido aí nesse meio. Como é que a criança vai ter um sino que vai tocar? Pessoal, 10h40, 10h30 vai começar o desenho na Globo, enquanto as outras emissoras... Eu falava, isso aí não tá bom não, esse negócio aí tem um espaço aí que dá para encaixar. E comecei a ouvir que a própria TV estava com uma certa estranheza em relação àquele horário ali. Um horário que você não anuncia, né? Aí eu sugeri. Eu falei... Isso rende piadas e memes até hoje, dizendo que a culpa da TV Globinho deixar de existir foi da Fátima Bernardes. Mas não foi só esse o motivo do fim. A partir de 2006, o CONAR e algumas entidades começaram a regular com mais rigor a publicidade infantil.
Isso afetou diretamente os anunciantes que sustentavam programas como TV Globinho, que vendiam brinquedos, cereais e produtos voltados para o público infantil. E com o passar do tempo, essa lei foi ficando mais rigorosa e praticamente proibiu a publicidade infantil na televisão. Nos bastidores dizem que a Globo estava enfrentando algumas dificuldades com anunciantes. A legislação brasileira, especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, restringiu fortemente a publicidade infantil, o que diminuiu o interesse comercial naquele horário dos desenhos. Internamente, isso causou pressão para acabar com o programa, porque ele já não trazia mais o retorno financeiro que eles esperavam. Sem verba publicitária e com a audiência em queda, manter um programa infantil na programação diária se tornou menos interessante para a emissora. Assim, aos poucos, a TV Globinho foi sendo empurrado para fora da grade, sem cerimônia, sem despedida oficial e sem um episódio final. Ela simplesmente sumiu. A TV Globinho fez parte da infância de uma geração inteira, num tempo em que a infância ainda era vivida longe das telas de toque. A TV Globinho e alguns outros programas da época nos entregavam um mundo de desenhos com simplicidade. E foi justamente essa simplicidade que marcou tanto as nossas vidas. Eu lembro que quando a TV Globinho chegou ao final, muita gente ficou revoltada, mas a verdade é que poucas crianças naquela época ainda assistiam a TV aberta. Nessa época já estava se popularizando o YouTube, Netflix e os canais de TV fechada como a Cartoon Network e a Nickelodeon. Em 2015 mesmo eu nem lembrava mais da existência da TV Globinho. E você, será que você tem alguma lembrança marcante da TV Globinho? Qual é o seu desenho favorito? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e clicar em um dos vídeos ao lado que provavelmente vai ter um clima bem interessante igual esse. E até a próxima!